Pronto. Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter todos vocês aqui, nessa mais uma live da noite. E o tema será alergia. E quem vai nos ajudar dentro desse contexto é o Dr. Cleuber Borges. Eu vou destacar aqui, ao mesmo, as qualificações que vai nos ajudar muito essa noite sobre a alergia. Só um minutinho. Pronto. Doutor Cleuber Borges aqui para a gente compartilhar suas qualificações. Pronto. Cleuber Borges, ele é biomédico, morfologista do sangue vivo, ortomolecular, ozonoterapeuta, aromaterapeuta, reformador de saúde, terapeuta plasmático, terapeuta holístico. Contatos sobre como agendar uma consulta, você vai em terapeutacleuberborges.com.br e aí você vai ter acessos para marcar uma consulta. O Cleuber ele vai nos ajudar nessa noite a entender sobre alergias. Só para contextualizar o assunto, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela prevê que, segundo o ritmo que estamos atual, metade da população global estará afetada por alergias até 2050. No Brasil, a busca por médicos alergistas aumentou significativamente. Em casos de rinite, se multiplica, especialmente em períodos de mudança de temperatura, buscando principalmente em climas secos. Além dos sistemas respiratórios, os aparelhos digestivos também são afetados com a maior variedade de alimentos que aumenta as reações alérgicas. E essa tendência, ela tende a crescer especialmente em casos com as crianças, que ocorre e sempre sofre mais o fardo dessas condições crônicas. Então, dentro desse contexto todo, eu vou chamar aqui, introduzir para vocês o Dr. Cleuber, e ele vai nos ajudar dentro desse contexto. Dr. Cleuber, seja muito bem-vindo, boa noite, pode ficar à vontade. Boa noite, João. Boa noite, Paulo. Boa noite, todos que estão aqui presentes, né, e os que vão chegar ainda. E é um prazer, mais uma vez, estar aqui para falarmos, né, um pouco, né, sobre esse tema que é muito importante, né, o qual você já mencionou, que é sobre as alergias. E nós queremos dar aqui algumas informações importantes para que aqueles que sofrem deste problema possam encontrar na natureza algo que vai ajudar a amenizar esta influência, né, de problemas alérgicos, tá certo? Então, estamos aqui prontos para repassar, bater esse papo aqui com vocês, que é muito importante, né? Toda segunda-feira, temos uma palestra sobre saúde. Posso continuar no Pode, pode João? continuar. Vou Pode colocar, continuar. vou colocar a apresentação, né? Sim, muito Tá tudo bem, certinho aí? certinho. Beleza. Então, qual é a relação? Qual é a relação, né, entre a água, né, e as crises alérgicas? Cleuber,
Pronto, Cleuber. Pronto. As alergias, como a gente tem visto aí no slide de Kleuber, ela tem uma relação direta com a hidratação. Então, a reação às crises alérgicas, a água magnetizada, ela ajuda perfeitamente dentro desse contexto. Então, quando as pessoas têm uma certa desidratação, né, e porque a água, uma condição não corrigida molecularmente, não é absorvida de uma forma adequada, esse processo ele gera uma inflamação, e isso gera uma certa desidratação que aumenta substancialmente as crises, principalmente as alérgicas. Então, o Dr. Kleuber, ele tenta estar destacando a importância da água corrigida magneticamente. Então, a gente observa que esse contexto, a hidratação é fundamental. É, pronto. Então, aqui a gente já começa a entender a importância da água corrigida magneticamente. Ela promove uma série de melhorias, né, que vem ajudar a gente em uma série de enfermidades. A gente sabe que a água ela tem um processo, basicamente, pelo que a gente conhece legalmente, parece um processo simples, mas na verdade a água ela vai muito mais além. Ela é bem complexa dentro da sua formação e daquilo que ela propõe a se fazer. Como 70% do nosso corpo é água, então a gente percebe que a água ela cumpre um papel fundamental na organização molecular do corpo e no funcionamento da homeostase dele. Então a gente percebe que a água ela cumpre um papel fundamental. Quando a água ela tem uma formação correta, molecularmente falando, que ela cumpre as quatro funções dela, que é hidratar, alcalinizar, desintoxicar e hidratar, o processo de funcionamento do corpo, ele ocorre de uma forma muito mais suave, porque a partir daí o corpo ele não precisa tentar equilibrar o pH sanguíneo, que é muito mais difícil quando se ingere uma alimentação muito rica em açúcar ou uma alimentação bem pobre em nutrientes, principalmente em minerais e em vitaminas. E a gente percebe hoje que a população ela tem buscado muito uma alimentação fácil, rápida, muita embalagem, e esse processo de alimentação muito pobre em nutrientes, que realmente alimente o corpo ou vá fornecer os minerais essenciais para o funcionamento dele, isso tem prejudicado a maioria das pessoas. E dentro desse contexto, as pessoas têm aumentado gradativamente com algum tipo de desequilíbrio do corpo, e isso tem promovido algumas disfunções no corpo. Então, as pessoas hoje ela têm que arcar ou tomar decisões corretas para que a saúde dela, elas tenham uma saúde uma melhor base, né, de funcionamento do corpo para que haja um funcionamento correto dessa homeostase. A partir do momento que você se alimenta de uma forma incorreta, você não tem como o corpo fornecer ou lhe dar uma condição saudável de um funcionamento correto. Então, a partir desse princípio, a gente já percebe que tudo que a gente come ou que a gente introduz dentro do nosso corpo, a gente vai pagar um preço alto a curto ou a longo prazo. Então, é fundamental a gente hoje parar bem e pensar em ver como que a gente vai levar a nossa vida, ou como a gente vai conduzir o processo da nossa vida. A gente vai dar trabalho para os nossos familiares, a gente vai continuar sendo conduzido pelas nossas vontades e desejos, e não aquilo que realmente vai produzir para o corpo o que é saudável. Então, são perguntas que a gente tem que se fazer. A gente entende que a mudança de comportamento, o início de uma mudança, ela vem na tomada de consciência.
A partir do momento que você não tem consciência daquilo que você está gerando para o seu corpo, ou os problemas que podem ser gerados, a mudança nunca vai ocorrer. Mas quando há uma tomada de consciência dentro desse contexto, aí sim, as mudanças têm de ocorrer. O Dr. Kleuber já está na sala? Kleuber? Ele perdeu o sinal da internet, João. Pronto. Então a gente começa a entender aqui esse paradigma. O que é que a gente vai fazer da nossa vida na questão alimentar para que a gente venha a ter uma boa saúde. Então, aqui a gente começa a ter um senso de proporção daquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Partindo desse princípio, a gente sabe que a água ela tem que cumprir um papel fundamental no funcionamento do corpo. Mas como é que ela vai cumprir se eu recebo a água de uma condição desorganizada, uma água morta? A água que nós recebemos, a gente está no cano, ou a gente recebe da nossa caixa d'água, uma água extremamente dura que forma cachos onde não há um funcionamento correto do nosso corpo, onde o nosso corpo não vai conseguir absorver, não vai haver uma hidratação e, por consequência disso, não vai haver um funcionamento correto do nosso corpo. Então, aí a gente começa a entender o que é necessário fazer para que a gente tenha uma condição favorável de uma saúde, não só para nós, para a nossa família. Começa com a água. Então, de que água é que eu estou falando? De uma água corrigida magneticamente. Por que água corrigida magneticamente? Porque a água corrigida magneticamente, ela faz a correção natural de uma água original, uma água viva. Então, a água viva ela tem que ter mais ou menos três condições que hoje ela não ocorre mais hoje por conta da modernidade. Quais são as três condições que precisa ter a água? Movimento, oxigênio e a luz do sol. Sem esses três elementos, a água ela morre. Então, ela não vai cumprir o processo pela qual ela foi estabelecida, né? Manter a vida. Antes se pensava que a água era só um diluente, mas a água não é um diluente. Ela é o primeiro alimento do nosso corpo. A gente percebe isso quando a gente vê alguém que faz o tipo uma greve de fome, ela não vai ter alimentação, mas ela não pode deixar de beber água. Se ela deixar de beber água, o corpo para de funcionar. Por quê? Alguns órgãos do nosso corpo ele tem uma plena porcentagem de água. Alguns 80%, 75%, 90%, né? 70% na sua estrutura. Então, você observa que a água ela tem um papel fundamental no funcionamento do corpo. Então, por que a água magnética ela vai dar essa condição favorável? Porque é uma água extremamente leve. Se a gente parar para pensar que uma água de garrafão mineral, que a gente às vezes reconhece como boa, entre aspas, é uma água que tem uma dureza de 9,98. Olha só, 9,98. E uma água corrigida magneticamente, ela tem uma leveza de 1,56. Então, significa o quê? Que é uma água que ela tem uma tensão superficial leve, né? É uma água que está ionizada. Por que que ela está ionizada? Porque ela ganhou elétrons. Então, a partir do momento que ela ganha elétrons, ela se torna ionizada. Então, a água ionizada, ela faz um papel perfeito para o nosso corpo, porque é a água original que deveríamos usar. A água, então, corrigida magneticamente, ela tem uma leveza, né? Ela tem 1,56 de leveza, tensão superficial, porque ela tem uma condutividade, ela melhora as sinapses, o funcionamento. Para você ter uma noção, a nossa sinapse, a troca de informação do nosso cérebro, já que o cérebro é 85% de água, em uma velocidade de 430 quilômetros por hora, viaja a informação do nosso cérebro. Imagine só o papel fundamental que a água ela tem que cumprir. Então, a partir daí, você começa a entender como algumas coisas ou algumas situações têm promovido a doença ou enfermidades para muita gente. Então, a gente percebe que hoje as pessoas estão desidratadas. Então, partindo dessa premissa, você começa a entender. Então, como eu falei, a água tem que ter essa tensão superficial, ela tem que ter carga negativa, ela tem que ter um redox negativo, porque ela se tornou ionizada, ela está com carga negativa, então ela do elétron, ela é antioxidante. Maravilha.
e ela faz o processo também de limpeza intracelular, já que ela tem uma leveza de 1,56, ela consegue entrar dentro da membrana celular e fazer a limpeza para o qual o nosso corpo precisa, para que ele funcione corretamente. Então, aí, a partir daí, você começa a entender a importância da água do nosso corpo. Mas pouca gente tem essa percepção, esse conhecimento sobre esse aspecto. E aí, em 1931, o Dr. Otto, ele já vinha descoberto, a ciência já sabe, os cientistas já sabem que para o câncer se desenvolver, ele precisa ter uma condição de acidose, né, e baixa oxigenação. Então, quando a gente está com o sangue muito sujo, com a acidez muito alta, há uma predisposição também para o câncer. Se nesse formato de uma predisposição para desenvolver um câncer, então significa que também eu tenho um aumento de radicais livres e, por consequência, eu tenho também uma condição para desenvolver qualquer tipo de doença. Então, dentro desse contexto, as alergias, elas se proliferam. Uma pessoa que tem um elo mais fraco, com algumas enfermidades, ou a depender do ambiente em que ele vive, as alergias ela pode se desenvolver com mais facilidade no nosso corpo. Então, se as pessoas ainda hoje evitam também tomar um pouco de sol, né? Tomar aquele sol nos melhores momentos para que haja, então, a absorção de algumas vitaminas que são essenciais, como a vitamina E, vitamina D, entre outras, então as pessoas ela tendem a ter um processo inflamatório com a maior probabilidade. E por consequência disso, a gente vai desenvolver, para quem tem uma predisposição, alergias. Então você vai gerar mucos, né, dentro do corpo, ainda dentro desse contexto, o que potencializa as alergias é a alimentação. Então, a alimentação rica muito em queijo, né, muito rica em leite e os seus derivados, né, aumenta a porcentagem de muco e, por consequência disso, o processo inflamatório aumenta. Então, a gente percebe que, além da hidratação ter uma certa importância, a primária, por 70% do nosso corpo ser água, a alimentação também ela cumpre seu papel fundamental. Então, se a gente não faz esses dois processos da forma correta, a gente tem uma predisposição para ter alergia. Doutor Kleuber? O que Alô? potencializa as Rapaz, eu alergias é estou a com alimentação. instabilidade no som aqui. Então, a alimentação rica muito Vai ouvir só minha voz aí, tá ouvindo? muito rica em quem está falando? É Kleuber? É ele? Sim. Aumenta a O senhor porcentagem consegue abrir sua câmera, doutor Kleuber? consequente. Eu estou aqui. Não, não consegue não, pela câmera não. Só, Pronto, mas você pode falar por aí. Você pode ó, conduzir sem precisar. colocar a é, imagem, né? Vamos lá, Isso. vamos lá. Então, desculpe aí essa interrupção. Então, vamos adiantar aqui, ok? Uhum. Então, gente, vamos lá. Como foi falado, né, sobre as estatísticas das alergias no Brasil, a Organização Mundial de Saúde, ela prevê que até o ano 2030, a metade da população do mundo sofrerá com algum tipo de alergia respiratória, alimentar ou de pele. No Brasil, são 61 milhões de alérgicos, né? 29% das pessoas têm alergia, certo? Mas o que são alergias? Vamos lá. A alergia ela é uma reação defensiva do organismo contra agentes agressivos ao funcionamento normal do organismo. Ou seja, na verdade, a alergia não é uma doença. A alergia é uma defesa, tá certo? É o seu organismo se defendendo, né, de agentes que estão agressivamente entrando no seu organismo. Os alérgenos mais comuns estão no leite, né, de animal, nos mariscos, nos peixes, no glúten, nos ácaros, certos alimentos e alguns medicamentos também são exemplos de frequentes alergias. Quais são os sintomas típicos, né?
Espirro, coceira, inchaço e dificuldades respiratórias, né? São sintomas comuns de reações alérgicas, ok? Ah, os tipos de alergias respiratórias: sinusite, rinite, resfriado crônico, aquele que não passa, né? Espirros, né? Qual é a causa dessas alergias? Sistema imunológico enfraquecido. A alergia nasal, coriza, rinite alérgica, o que significa? Causa sistema imunológico enfraquecido. Mas por que tudo isso acontece? Né? O uso de produtos ou alimentos que são incompatíveis com o organismo. Alergias da pele, olha só, coceiras, mancha, eczema, urticária, dermatites, etc. Qual é a causa? Uso de alimentos industrializados ou proibidos para o consumo humano. Tá certo? Então, nós vemos aqui, logo de cara, né, que a causa desses problemas está no uso inadequado de determinados produtos alimentares, né, e isso vai aos poucos enfraquecendo o sistema imunológico, né? E o sistema imunológico enfraquecido, ele vai tentando dar as respostas. Aquilo que eu sempre digo em todas as palestras: o corpo não é você, ok? Você é apenas um orador. Então, o seu corpo está sendo mal utilizado. Então, o que podemos fazer? Qual é a relação que existe entre hidratação e alergias? Vejam bem, a importância da água. O corpo humano, ele é composto por 60 a 70% de água. Ele desempenha, né, a água, funções que são altamente essenciais a todo o nosso sistema orgânico. Na verdade, nós somos um aquário ambulante, certo? Quais os efeitos da desidratação? Aquelas pessoas que só bebem água quando tem sede, fica 2 dias sem beber água, só toma um copo de água por dia, às vezes nem se lembra de beber água. A hidratação inadequada, ela causa o quê? Espessamento do muco, principalmente nas regiões nasais, né? Na face. Redução da produção de lágrimas, ou seja, os seus olhos, que nós vimos na palestra anterior, que 98 até 99%, né, do nosso olho é formado por água. Tá? Agora imagine se você não bebe água adequadamente, né? E isso aumenta as inflamações sistêmicas. Todo o seu organismo começa a ficar inflamado pela desidratação. Situações de riscos: ambientes secos e, olha só, atividades físicas intensas. Aquele camarada ou aquela pessoa que gosta de malhar muito, gosta de correr 40 quilômetros todo final de semana, corre todos os dias, ele precisa manter-se bem hidratado, porque é uma pessoa que, se não tiver uma boa hidratação, vai sofrer com alergias, tá certo? E quais são os efeitos da má hidratação nas crises alérgicas? Sistema imunológico sobrecarregado, né? A desidratação, ela pode sobrecarregar o sistema imunológico, porque o sistema imunológico nosso, ele é formado de células, e essas células precisam de água na sua formação. 70 a 80% da célula é água, então ele torna-se mais reativo aos alérgenos. Por quê? Porque a defesa está fraca, então ele precisa salvar o corpo. Então, qualquer coisa que seja, digamos, contrário ao organismo, ou que venha de alguma forma afetar, ele vai reagir, né? Ele vai reagir como defesa, tá? Então, você, às vezes, ficar combatendo a alergia, você está fazendo a coisa errada, tá? Você não combate a alergia, você combate a causa da alergia, Dificuldade... Wilber, Oi? posso introduzir aqui a Nazaré para que a gente, dentro do contexto dela, você consiga dar uma explanação ainda com mais facilidade para eles entenderem a importância
de uma boa alimentação e uma boa hidratação? Pode ser. Pronto. Nazaré, levanta a mão digital aí. Pronto. Muito bem. Isso. Tudo bem com você por aí? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Então, a gente está aqui com o Dr. Cleuber, a gente está trabalhando dentro de do contexto da alergia. Eu sei que você tem algumas informações importantes que vai ajudar todos que estão aqui até mudar, fazer algumas mudanças no paradigmas, né? De alguma forma, da forma de se alimentar e evitar alguns problemas, como os processos alérgicos. Nos conte como era antes de você conhecer o projeto, qual era a sua condição clínica, o que é que você sentia, se você buscou ajuda. Sim, eu estava numa situação realmente muito crítica. Eu já estava com alergia a todo tipo de alimento industrializado, todo tipo mesmo. Eu digo até o arroz, que é o básico, né? Que para fazer o arroz eu tinha que lavar ele muitas vezes para fazer a retirada de produtos que são adicionados ali, né? Então, era alergia a todos os produtos industrializados. Eu me sentia mal. Já com urticárias muito sérias, né? Às vezes aquela transformação já do rosto, muito inchaço assim, no rosto. E eu via que, com base no que o doutor falou aí, era realmente a alimentação estava errada, né? E eu fiz buscas para melhorar muito a minha saúde, médicos muito bem indicados e recomendados, né? E eu gastei muito dinheiro. Uma vez eu cheguei a passar um ano pagando prestação por conta de uma consulta médica e os remédios, os medicamentos que eu tive que usar. E eu só fiquei bem os 15 dias que eu estava tomando remédio. Depois voltou tudo igual, porque eu não sabia que todos esses. Eu achava que, por exemplo, o leite, né? Por não ser uma coisa industrializada, por eu estar tomando sem ser industrializado, eu não sabia que eu estava prejudicando a minha saúde com isso, né? E, na verdade, eu estava. Então, minha alergia, ela não melhorava, ela só piorava. Toda vez que eu era no médico, eu conhecia um antialérgico diferente, adicionados aos que eu já estava tomando. Então, Cleuber, a alimentação faz uma diferença muito grande para quem tem um processo como esse, correto? Com certeza, porque veja bem, a Nazaré ela falou muito bem, né? Ela identificou que o erro dela estava no alimento, né? E é justamente isso. A alergia, ela não é uma doença, ela é uma defesa a uma agressão. O que acontece é que o que ela fez? O que é que ela fez de errado? Ela continuava tomando um remédio que foi receitado, né? Mas continuava cometendo os mesmos erros alimentares, entendeu? Então, temos que enxergar a alergia não como uma agressão, mas como uma defesa. Quem tem alergia tem que pensar o que é que eu estou fazendo contra o meu corpo. Essa é a ideia, né? O que é que eu estou comendo, o que é que eu estou bebendo que está afetando o meu sistema de defesa, tá? E tentar mudar o seu estilo de vida, né? Eu já atendi uma pessoa que estava quase ficando cega, né? Os olhos estavam enchendo de pus, os olhos estavam, né, inchados, e a pessoa disse: vai lá ver meu irmão, que meu irmão está ficando cego. Eu fui fazer uma visita, e ao chegar lá, por incrível que pareça, né, eu perguntei para ele assim: vem cá, você gosta de comer frutos do mar? Ele disse: rapaz, a mulher dele deu um pinote, disse: todo dia ele chega com a enfieira de caranguejo aqui para mim comer. Eu disse: pronto, está explicado o seu problema. E ele ia fazer uma cirurgia no olho, ia gastar o dinheiro, ia operar, mas nem não ia adiantar nada, que ele ia continuar comendo caranguejo. Eu disse: deixa esses animais em paz, que isso não foi feito para a gente comer. É o caso da Nazaré aí, né? Ela mudou o estilo de vida e colocou algo imprescindível para a saúde do sangue dela. E ela vai dizer agora qual foi. Exato. E o que foi que você fez, Nazaré, de diferente?
para você mudar agora a condição de saúde de sua família, a sua também. A partir do momento que eu conheci o projeto, né, eu comecei a fazer uso da água magnetizada, então eu comecei também a assistir às lives. E aí, uma das lives, o doutor Cleuber mesmo estava falando sobre o estômago, o segundo cérebro. Essa live mudou minha vida, porque eu entendi o que eu estava fazendo de errado com a alimentação. Tem coisas que a gente precisa entender, e aí sobre os frutos do mar, que eu também era apaixonada, eu comia camarão cru, eu não precisava nem cozinhar, né? Então, assim, eu percebi que eu cometi alguns erros que meu corpo não estava aceitando, mas principalmente eu não estava me hidratando corretamente, eu não sabia nada sobre isso, né? Sobre hidratação do corpo. Eu até sabia que 70% do corpo humano é água, mas eu não levava isso assim tão a sério, eu não achava que ia fazer tanta falta assim, tomar água só de vez em quando, só quando estivesse sentindo muita sede. Aqui no Nordeste é muito quente, a gente soa muito, então perdendo muitos sais minerais do corpo, né? Sem repor. Então, meu corpo estava carente de tudo isso. Então, a resposta do corpo aos maus tratos foi essa alergia forte e intensa. Com o uso do projeto, tudo isso mudou. Meu corpo foi ficando hidratado. Primeiro fez uma grande limpeza, né? Eu sofria muito com a questão de gastrite, essas coisas, e tudo isso melhorou. Incrível que foi melhorando. Eu, tomando água, e isso tudo foi mudando. E também eu fui mudando a minha alimentação. Eu fui prezando por aquilo que é nutriente, mais do que aquela coisa que é bonito e gostoso ali na hora, mas que depois vai trazer consequências ruins, né? Então eu fiz uma mudança radical também na alimentação. Correto. Então, Parabéns, doutor Nazaré. Correio, pode Parabéns, né? falar. Pode falar. Tô dizendo, parabéns, Nazaré, pela sua conscientização, né? E outra coisa, olha só como o projeto Timol, com as nossas palestras às segundas-feiras, né, tem ajudado muita gente, né, a entender e começar a ver a água com outro olhar, né? Ver a água com outro olhar, porque como a gente sabe, existe água que não hidrata, e existe água que hidrata. Essa é a diferença, né? E a mudança foi estratégica. Ela compreendeu o que era que estava afetando e fez as mudanças que deve se fazer. Entendeu? Exatamente. Mudou, melhorou só para você? Ou é uma coisa que melhora todo mundo, ô Nazaré? Aqui na minha família melhorou a vida de todo mundo, né? Eu tenho um filho autista e na vida dele isso foi maravilhoso. Minha filha, que tinha a anemia crônica, também mudou completamente o quadro na vida dela. E o meu esposo também, que ele já estava ficando assim com a memória bastante afetada, assim, com questão de esquecimento, né? Falta de paciência. Isso tudo mudou. Então, aqui na nossa casa, nós 5 pessoas, todo mundo melhorou bastante. Meu filho e a esposa dele, inclusive, fazem parte do projeto agora e ajudam a melhorar também a vida de outras pessoas. Mas o número de pessoas da família e amigos, conhecidos, próximos nossos, que melhorou a saúde como um todo, é grande. É uma lista grande de pessoas. Nós somos muito agradecidos por ter conhecido e a gente fala do projeto bastante com as pessoas, porque a gente vê que realmente funciona, que ajuda, mas que a pessoa precisa ser disciplinada também, né? Não adianta querer. Eu me lembro das palavras do Dr. Kleber, que não é milagre, né? E também não é remédio, então tem que fazer direito, né? Então a gente levou a sério isso e a gente repassa também para outras pessoas que também já adquiriram o projeto e estão felizes da vida, porque a saúde melhorou muito, a qualidade de vida, disposição, sono, de todo mundo. Meu filho, ele dorme durante o dia. A maioria das pessoas que têm filhos autistas se queixa de não dormir, né? Meu filho dorme durante o dia, dorme a noite toda, é tranquilo, muito bom. Eu recomendo mesmo. Para... Parabéns, hein, Cleuber? Excelente, hein? Que testemunho bonito, né? Forte, porque, como você falou, João, não foi só ela que melhorou, né? Eu acho que até o gato, as plantas, o cachorro, né?
É Aqui, meu cachorro. aqui até o peixe, a água é magnetizada, né? Os peixinhos aqui do aquário. Então, é isso, gente. É você acreditar e compreender que tudo isso aqui é feito com pesquisa científica. Isso não é coisa de fundo de quintal, né? É comprovado cientificamente essas mudanças, né? E é uma coisa muito simples de compreender. A água é tudo na vida de todo terráqueo, né? Se você é terráqueo, você precisa de água, né? E é isso que precisamos entender, compreender e praticar. Não adianta só conhecer e não praticar, tá certo? Parabéns, Nazaré, e que o Obrigada. frio chegue aí no Piauí, viu? Que bom. Pronto. Suas considerações finais, doutor Cleuber? Bom, minhas considerações finais é que nós falamos de alergia, e a primeira coisa que temos que entender é que a alergia não é uma doença. Ela pode se tornar uma doença se você não cuidar da causa da doença, tá? E uma das causas principais, a gente falou no início, leite animal foi feito para vaca, ou para o bezerro, tá? Os alimentos crustáceos, os mariscos, que conhecem-se como frutos do mar, eles não são frutos do mar, eles são bichos do mar, lixeiros do mar. E se você evita esses tipos de alimentos, e até alimentos também, alguns alimentos industrializados, você vai ter saúde. E eu termino com a minha frase predileta, que diz o seguinte: que o teu remédio seja a tua água natural, de preferência magnetizada. O teu alimento natural seja o teu remédio, o teu jejum semanal, né? E o sono restaurador. Sejam esses elementos naturais o teu remédio, ok? E todos tenham Pronto. uma boa noite e vamos em frente. Pronto. Muito obrigado, doutor Cleuber, pelas suas considerações. Ajudou a muita gente, eu acredito, aqui, o pessoal ligado no YouTube e aqui pelo Zoom, né? Temos mais de 300 pessoas conectadas e eu acredito que todos tiraram proveito. E aí vocês perceberam que a Nazaré, no que ela falou, ela teve que fazer algumas mudanças para ter resultado. E eles observaram que eu mencionei essa frase no início: o início da mudança vem na tomada de consciência. Quando a Nazaré ela teve consciência da questão alimentar e na questão de hidratação, ela começou a fazer as mudanças necessárias e ela teve êxito nisso que ela fez. E a família como um todo se beneficiou. Então ela agiu sabiamente. Esse projeto, gente, ela tem como função, né, o projeto como um todo, mudar a vida das pessoas. A mudança ela é total, tanto em questão de saúde, que é a primeira coisa que a gente percebe que as pessoas ela começam quando usam a água corretamente e ela começa a ter os resultados, né? E por consequência, como Nazaré falou, as pessoas precisam saber algo que é muito bom não pode ficar retido só para a gente. A gente tem que passar para frente, para outras pessoas. E aí é que entra a segunda parte, né, dessa live. O projeto também tem como função que outros também tenham acesso a essas informações e acesso a essa tecnologia única. Então, a gente percebe que a Timol, ela já desenvolveu todo um know-how dentro desse contexto para ajudar as pessoas, assim como Nazaré está fazendo a parte dela, ajudando outras pessoas que faz parte do ciclo de amizade dela. Então, você hoje está sendo convidado a fazer parte também desse ciclo. Tantas pessoas precisam de um projeto como esse para ter os resultados que ela teve. E é coisa simples, né? E tudo isso uma mudança de paradigma. A questão da consciência. A mudança só ocorreu a partir do momento que ela teve consciência que ela precisava mudar. E ela fez. Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje aqui à noite é essa possibilidade de vocês poderem escolher, né? E aí entra aqui o slide que eu vou compartilhar com vocês, essa empresa, né, que tem mudado a vida das pessoas. Já são 20 anos, não são 20 dias. Nesses 20 anos de projeto Timol, a Timol tem feito muita coisa e muita coisa boa na vida de muita gente, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. Então, aqui a gente percebe
a vantagens e a possibilidades que são muitas. Quem somos nós? Quem é a Timol? Ela é uma empresa que tem uma missão de levar para as pessoas bem-estar familiar, saúde, independência financeira, através da tecnologia que ela desenvolveu nesses 20 anos. Então, uma visão única e assertiva, né, e ele percebendo a necessidade, o senhor Carlos Henrique, ele percebeu o seguinte, né? Ele percebeu que a água ela tinha uma importância fundamental, né, ao consumirmos. E essa qualidade da água iria fazer a mudança necessária na qualidade de vida das pessoas. Então, ele montou o projeto como visionário e enxergou a necessidade básica das pessoas. E ele fundou essa empresa em 2004 com essa missão: proporcionar saúde e qualidade de vida para as pessoas por meio de uma água cuidada de verdade. Essa missão é proporcionar qualidade de vida para as pessoas através do Silossumol e através do sistema de trabalho, que é lindo e é muito bonito. E essa visão, através dessa visão, o compromisso com os resultados dos nossos parceiros e usuários para terem o sucesso. Então, o seu Carlos Henrique, na visão visionária dele, ele tem essas duas primícias. E nós hoje temos essa oportunidade de compartilhar dessa visão dele e o privilégio. Porque já temos representantes em vários países, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha, como a gente viu ali, a Cláudia Santinon. Temos escritórios aqui no Brasil, né? Em Altamira, Cascavel, Caxias do Sul, João Pessoa, né, de Paraná, Salvador, Londrina, São Paulo, e estoque em Blumenau, Natal, Brasília, Goiânia, Garopá, Garopo, Garo, Garopaba, Garopaba, exatamente, Garopaba, João Pessoa e Teresina. Desculpe. Então, a gente observa que a empresa ela tem montado toda uma estrutura de logística para atender necessidades desses novos usuários e dos distribuidores. Observe na linha a trajetória da empresa na mudança para ajudar, para atingir esse objetivo. Ó, ela começou em 2004, é um projeto longevo. E aí, a partir daí, ela criou a opção de distribuidores através do marketing multinível. Ela não tem intermediário, que é muito bom para aqueles que fazem parte do projeto e querem trabalhar. Porque a partir daí, os lucros, em vez de dividir com outros no processo de logística, o lucro é dividido entre distribuidores. E aí, a partir daí, ela desenvolveu o seu próprio sistema de gerenciamento. Ela tem um sistema próprio de funcionamento. E a gente observa na parte de baixo um sistema de treinamento, um departamento exclusivo de cursos completos, desde o início para o novo, para ele se sentir apoiado e conduzir junto esse processo. O produto ele é embasado em estudo científico, é o carro-chefe que é o Svosmol, através do Combo Mega. Então, é um projeto que já desde 2004 ele é estudado, foi apresentado em 2017, em 2014, em San Diego, Califórnia, né, em Dallas, em vários projetos, né, apresentados, né, através de outras instituições como a APTA, né, e o Instituto Falkenbauer, que atestou a qualidade desse produto. E por isso os resultados. O sistema de acompanhamento, né, de manutenção de líderes, que existe também uma outra possibilidade, né? As pessoas também podem desenvolver um outro negócio, não só vender esses produtos, né? Então, através dos líderes que vai dar apoio ao desenvolvimento do marketing, né? Dando apoio também junto com o líder de fechamento, que são duas pessoas que vai dar o suporte no desenvolvimento do projeto. Sistema de desenvolvimento também de vendas através dos showrooms. Hoje, muita gente, muitas donas de casa, costureira, muita gente com outras profissões, como advogado, empresários, né, tem se beneficiado em ajudar outras pessoas a conhecer essa tecnologia através de um showroom, né, dentro de uma residência, dentro de um clube, né, e aí proporcionar às pessoas a ter acesso a esse conhecimento através da ajuda do líder de fechamento e do líder de apoio, montando as estratégias. Sistema de expansão e crescimento do projeto de carreira, através da coordenação do ciclo semanal.
Então, observe que tem toda já a roda pronta, todo o know-how muito bem estabelecido para se desenvolver dentro da Timol. E os nossos produtos? Aqui, a linha do Silocimol. O Silocimol, né, esse aqui, o azul, que faz o processo de hidrólise da água, da quebra, tem uma durabilidade de 30 anos. Ele é excelente. Junto dele tem um combo mega, né? Ele está aqui individual, mas o conjunto perfeito é o combo mega junto com o Top H+. Aí esse aqui é especialmente usado para dentro de filtros de gravidade, é excelente. Mas para quem faz academia, né, quem tem uma atividade muito corrida, tem os combo mini, que é para botar em squeeze, que é excelente, muito bom. E para aqueles que já têm o combo mega depois de 3 a 5 anos, a pessoa pode ter acesso ao Top H+ para repor a questão da mineralização da água. E temos o Silocimol Residência, que eu acho que é a partir daqui que funciona muito mais, quando você, além de ter os combos para as suas necessidades diárias, você tomar o banho com o Silocimol Residência, porque aí o processo é completo, né? Porque a maior parte o maior órgão que nós temos é a pele, e a pele absorve muito mais, não é verdade? Então, essa é a linha completa do Silocimol. Temos outros produtos com a linha infravermelho, que já é uma tecnologia conhecida, desenvolvida no Japão, com íons negativos. Aí, então, a empresa ela trabalha com a linha de infravermelho com íons negativos, através das pulseiras, e essas pulseiras ela não tem ímã, para quem tem marca-passo é perfeito. Ela é a base de infravermelho e íons negativos, que ajuda na desintoxicação molecular. E dentro dessa mesma linha temos os perfumes, as palmilhas, temos o Top Alivre para quem está com dores musculares, exigindo mais do corpo, você pode passar esse creme, que é excelente, até para quem tem dor de cabeça, quando passa aqui na nuca, né, alivia, é excelente, Top Alivre. Temos os cremes e temos também a linha PET, né, para o colar, para os PETs, eles ficam calminhos. Temos a linha de filtros, que é o Revolution, né? O Tempus e o Hyperminer, que é por gravidade, o Revolution é ligado a redes hidráulicas. E para quem já tem um filtro muito bom em casa e que não precisa se desfazer, você pode usar o Mega Soft, que pode usar antes do filtro, que é excelente. Temos também o produtos muito interessante, que é a linha do Max Lean, né? Você pode lavar a sua roupa, ter uma água, um produto que não agride a natureza, ecologicamente correto, usando o infravermelho longo que ele possui dentro da sua máquina de lavar. Ele dura mais ou menos 1.050 lavagens, dura mais ou menos uns 3 anos sem você precisar comprar sabão em pó. Tem o Max EPR, que é para economia de combustível, protege o catalisador, faz a queima total do combustível, para até motores que não são turbos, até 2 litros. Temos as squeezes, temos um passo a passo para quem tem uma vida muito corrida, que precisa agilizar, tá com a roupa passadinha. Esse é um produto excelente. Temos os chás, desintoxicador, e temos também o Bom Sono, né, que são excelentes. E temos agora o último lançamento, né, Top High, que é excelente da Timol, que é um produto de tratamento capilar, né, com fórmula exclusiva no Brasil, combina a prata coloidal através da água magnetizada. É um produto 100% vegano. A nossa linha ela promove o crescimento capilar, a ação antibactericida, né, e anti-inflamatória, fortalecendo e dando maciez aos fios dos cabelos, né, que é excelente. Às vezes as pessoas precisam importar um produto como esse, que tem uma estrutura não vegana, vegano, né? E aqui a gente tem um lançamento, essa é a primeira linha de muitos produtos que a empresa ela vai lançar. Então, você observe que tem todo um mix de produto, né? Que você pode ter 30% a 140% de ganho de lucro no mix desses produtos. O Silocimol, se você ver a barrinha verde, é onde tem o maior rendimento, onde você tem a maior porcentagem de lucro e é o nosso carro-chefe, a tecnologia que nós desenvolvemos e dominamos, né? E é excelente com os resultados, como você viu no caso da Nazaré. Uma realidade de como você pode ser vendido e os resultados financeiros do top, do Combo Mega. Você não trabalhando 25 dias, né, com esse produto, fazendo 2 apresentações diárias. Qual os resultados que você pode ter? Quantos produtos desses você pode vender com a necessidade básica hoje, que até 2050
A metade da população vai estar com problemas de alergias. Então, imagine um produto de primeira necessidade e de primeira grandeza como esse. Então, a empresa, com todo o treinamento que ela tem, é claro que ela vai dar o suporte, mas olha as possibilidades que podem surgir. Olha só, se você fizer as 5 primeiras vendas, olha o lucro que você pode ter. Se você conseguir vender 3, você vai ter um lucro de 6.588. Mas se você conseguir vender 5 dentro de 30 dias, você apresentando 2 vezes por dia e você conseguir vender 5, você vai ter um lucro de 10.980. A gente tem aqui distribuidoras, né, em várias regiões do país com lucros formidáveis, né? Com 12 mil de lucro, 10 mil você talvez ache um valor alto, mas é um valor que dá dignidade à pessoa para comprar aquilo que é básico, ainda mais nos dias de hoje. Então, observe que o projeto ele dá uma condição de dignidade financeira para aqueles que trabalham, além de ajudar a saúde de outros. Então, como é que isso pode acontecer? Esse projeto, as vendas, ele pode ser feito aplicando os métodos exclusivos, né, através da ficha de pesquisa e de depoimentos de usuários satisfeitos. E aí você pode ter os resultados fantásticos. O que é a ficha de pesquisa? Você apresentar, fazer as perguntas necessárias para saber qual é as enfermidades que cada uma pessoa ela pode ter dentro de um lar, fazer uma pesquisa. E todo mundo vai colaborar, né? Se você dizer assim que eu queria mais ou menos 15 minutos, 5 minutos da sua atenção, eu gostaria de fazer uma ficha de pesquisa. Todo mundo quer ter saúde e todo mundo vai colaborar. Então, a partir desse momento que você identifica a necessidade da pessoa, e o que ela tem, você vai apresentar um depoimento de usuário satisfeito, como, por exemplo, a da Nazaré. Ela tem vários depoimentos, como o dela, né, dentro de um mix, né, de 148 depoimentos com 148 enfermidades, né, com resultados fantásticos. O que é que vai acontecer se você apresentar um produto como esse? Isso, de fato, vai despertar a atenção da pessoa e ela vai demonstrar interesse. E, a partir daí, as coisas podem acontecer. Não é verdade? Então, temos também as vantagens de indicar. Às vezes, a gente indica algumas coisas para algumas pessoas que a gente gosta muito e a gente não é beneficiado. Mas na Tilmon é diferente. Você pode apresentar o projeto, as pessoas precisam, muita gente quer trabalhar, às vezes não tem uma condição, né, de ter, às vezes por conta da idade, para poder trabalhar. E aqui está a oportunidade. Dentro do seu ciclo, de sua lista de contato, as pessoas que estiver interessada, olha o resultado que você pode ter. Se você indicar e a pessoa entender, uma pessoa de marketing, ela comprar a franquia, a melhor franquia que nós temos, que é a Platina, você vai ter um valor de 1.400 em sua conta, em dinheiro, e você vai ter 2.650 em produtos para você vender e o lucro ser 100% seu. Olha que beleza. Mas se ela ainda não tem a condição de comprar uma franquia Platina e for na Ouro, pronto, não tem problema. Você vai ganhar R$ 700 em dinheiro e você vai ter os mesmos 2.650 de produtos para você vender. Olha só o retorno financeiro maravilhoso que esses produtos eles geram dentro de um marketing muito bem equilibrado. Então, o que é que sustenta a estrutura desse marketing? É as vendas. E aí, pronto, tem outras 2 franquias que são de entrada. Para aqui, a Platina e a Ouro, é quem quer desenvolver o marketing multinível. E aqui está muito bem estabelecida. Mas, às vezes, as pessoas querem ter uma franquia de entrada, uma básica, que ela pelo menos quer entrar. Ela quer fazer parte dessa família. Temos a franquia Prata. Aí, o que é que você ganha como indicação? 350 em dinheiro e em produtos R$ 990, que é bem interessante. E temos a franquia Bronze, né, que é bem interessante. Você ganha 140 de indicação e R$ 990 em produtos. Muito bom, na verdade. E ainda temos outras bonificações, por exemplo, como o Unilevel, 20 a 30% em dinheiro, né, até a 10ª geração. Você pode ter um rendimento mensal como se fosse uma aposentadoria. Temos também um bônus binário, que é de 8 a 60% em dinheiro que você recebe. E é sobre as vendas também e de novos cadastros que a sua equipe desenvolver. E isso até infinito. Então, temos também um plano de carreira. Você entra como consultor, depois você se torna líder, você se torna rubi e esmeralda. Não é muito. Então, a partir daí, o líder, 25% de tudo que a sua rede desenvolve, vende, 50% no Rubi e 100% no Esmeralda. Mas os percentuais aumentam do Unilevel
Aí, a partir da sua qualificação, se você for Rubi uma estrela, 36%, Rubi, Rubi uma estrela, duas estrelas, já passa para 41%, três estrelas, 44%, e aí vai aumentando a porcentagem. E essas qualificações é dentro da franquia Platina. E aí temos outras pontuações, temos pontuações a partir do momento que vocês compram e classificam e cadastram pessoas, você gera uma pontuação que você pode resgatar também como projetor, celular, notebooks, caixas de som e valores em veículos, né? Você pode ganhar um veículo como premiação. Temos bônus de liderança, que são os bônus de apoio da sua rede. Você pode ter o bônus de ganho de líder de fechamento, né? Você pode ganhar produtos através da sua equipe e dos cadastros da sua equipe, ganho de líder de apoio, que são produtos de viagem, e ganho do subcoordenador e coordenadores. Esse pode ser essas bonificações em dinheiro, através do apoio que você vai dar à sua equipe através das reuniões. E aqui estão os valores que você pode investir. A platina, ela você paga 12 de 675. A ouro é 12 de 380. A prata e a bronze, que são franquias de entrada, a prata 12 de 260 e a bronze 12 de 160. E aí você pode aí parar e pensar nas vantagens. A platina, você observa que a diferença está no binário, tanto da platina como da ouro. A platina é 32 a 60% e a ouro é 24% de binário. Na prata é 16% e na bronze 8%, né? E aí você percebe as vantagens que as franquias ela pode dar para você. Então, você observou hoje que consideramos aqui muita coisa interessante. Você entendeu hoje aqui que a importância de uma boa alimentação e uma boa hidratação. Você pode controlar a enfermidade com alergias. Essa é uma delas. Mas, basicamente, como 70% do nosso corpo é água, você tem uma melhora total no funcionamento do seu corpo, tendo uma boa hidratação e uma boa alimentação. E aí percebemos que uma frase que ficou marcada com a Nazaré foi que a partir do momento que ela mudou, quando ela teve consciência. Diante de tudo que você viu aqui na apresentação que foi colocada, você não pode ficar tranquilo e entrar em um projeto como esse. Não há frustração. Sabe por que não? Porque a frustração ela só ocorre quando há ausência da consciência na tomada da decisão. Então, quando você tem a consciência daquilo que você viu, daquilo que você percebeu e entendeu, a sua tomada de decisão não vai causar frustração. E diante do que foi colocado aqui para você e as considerações que nós fizemos aqui, e você entendeu o potencial desse projeto, você pode ter certeza que você vai entrar numa família maravilhosa. Esse projeto é apaixonante. Todos que entram, que fazem o uso correto, têm resultado, não aguentam ficar com essa informação para si e querem sempre ajudar os outros, ajudar o próximo. Faça parte, se permita ter essas possibilidades e não só você vai ajudar o próximo a ter uma boa qualidade de vida, mas também você vai te ajudar financeiramente e ter uma dignidade que todo ser humano merece. Legal? Foi muito bom ter vocês aqui. Eu acredito que essa noite você foi acrescentado muita informação, né, que ajudou e muito na tomada de decisão, as decisões assertivas com base na consciência, né, de uma boa tomada de boas informações que foi colocada aqui, não vai causar frustração nenhuma em vocês. Você pode ter certeza. E a estrutura que a Timor tem, com líder de apoio, líder de fechamento, você pode vir e ficar tranquilo que a gente cola com vocês. Vocês vão ter resultado sim. E os resultados aqui são fascinantes. É fantástico. Gente, foi muito bem, muito obrigado. Tchau, né? Aí vamos ficar com a próxima. Seu Francisco, aquele abraço, né? Jaci, até mais, né? Foi um prazer, né? O Ernesto, até logo. E todos que ficaram até o momento aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham uma boa noite e fiquem com Deus.
Boa noite.